Gente, resolvi fazer essa aula só para dar uma revisada em algumas coisas a partir do projeto que vocês apresentaram, tá? Então, por exemplo, uma coisa que eu não tinha mostrado, eu posso colocar texto num caminho. Então, eu posso pegar a caneta, vou dar um clique, outro clique, vou desenhar um caminho, F2, sai do caminho, né? Deixa ele ali. Lembrando que eu posso pegar ali e editar a qualquer momento essa curva, ó. Posso deixar a minha alça lá, posso alongar ela, ó. Enfim, digamos que eu queira colocar um texto aqui no caminho. Aí eu vou fazer o meu texto. Vou pegar aqui. Testando meu caminho. Tá? Então, eu tenho o texto e o caminho. Vou selecionar os dois, pressionei Shift e vou lá, ó, texto, ajustar texto ao caminho. Cliquei e aí tá ali o meu texto no caminho. O interessante aqui, ó, é que o texto, ele fica independente. Então, vocês podem daqui a pouco botar ele mais para cima, mais para baixo, mas eu posso colocar o texto no caminho. Ou seja, ó, o texto, ele não vai ficar necessariamente grudado no caminho. Se eu editar o caminho, o texto vai junto, mas ele também é independente, ó. Então, eu posso colocar um texto no caminho. Também posso colocar um texto, vou deixar esse exemplo ali, vou fazer outro texto, dar um Enter, digamos que é um texto maior, e eu posso colocar um texto dentro de uma forma. Então, eu vou fazer uma bola aqui, um círculo, ok, deixa eu botar uma cor ali amarela, vou selecionar os dois também, ó, selecionei o texto e a bola. Vou lá em texto, e aqui o nome dele é Fluir em Molde, que na realidade o molde é aquele ali, ó, Fluir em Molde. O texto tá ali, só que como a bola ela tem uma cor, eu não enxergo. Então, eu vou lá nas propriedades do preenchimento, propriedades do objeto, preenchimento em contorno, aqui. E no preencher eu vou retirar, ó, daí tá ali o meu texto, ele tá dentro da bola. Eu posso pegar o texto, deixa eu acrescentar mais coisas nesse texto, ó, e ele também vai fluindo. Claro que ele terminou a bola, né? E ali ele parou. Eu posso dar um Ctrl A e ajustar o texto ali em cima, ou posso deixar ele um justificado ali, pode ficar meio estranho, dependendo da efinização, né? Mas eu também posso vir aqui diminuir um pouco o tamanho do texto, ou seja, vocês conseguem colocar o texto dentro de um molde. Então, a gente pode, se fizemos o texto, podemos fluir ele dentro do molde, é esse o termo que ele diz, e podemos ajustar o texto no caminho. São duas opções. Depois, a gente pode fazer outra coisa. Eu vou selecionar uma forma qualquer, vou botar uma cor de preenchimento, pode ser uma cor mais escura, e fiz a forma, tá? Como é que eu duplico ela? É Ctrl D, que na realidade é o clone. Aí, ó, Shift setinha pro lado, ele vem. Então, eu tenho duas formas, ó. Tenho essa e essa. Se eu der um clique, muda ali, ó, pra mim fazer a inclinação. Então, posso trabalhar com inclinação de forma, ó. Dei um clique e ele mudou para inclinação de forma. E aí, eu posso compor alguma coisa, ó, só com formas básicas, tá? Então, vou ali, vou aqui e tô compondo. Aí, eu quero fazer disso aqui uma única coisa. Então, seleciono as duas, vou lá em caminho, união. Ó, ela é uma única forma. Eu não levei em conta ali os alinhamentos, ficou estranho. Deixa eu dar um Ctrl Z para desfazer. Ali o alinhamento dela não tá bom, então
Vou selecionar as duas, vou lá no alinhamento. Então, eu quero alinhar e distribuir. Eu quero alinhar pela base. Vamos fazer aqui. Não, Ctrl Z. Não, eu quero alinhar pela base. Quero deixar os dois alinhados ali. Vamos aqui. Ah, aqui deu. Aqui ou aqui, tanto faz, ó. Pela base, um tá menor que o outro. Ó, mas eu vou deixar alinhado aqui, ó, pela base. Tá? Parece que um tá menor que o outro, acho que é só uma questão de junção aqui, porque eles são iguais. Ok. Então, eles estão alinhados ali, ó, pela base. E aí, eu vou lá, objeto. Desculpa, caminho, união. Aí, eles viraram um único objeto. Uma coisa que a gente pode fazer, ó, que eu vi também em alguns logos, que dá pra fazer. Tudo isso eu peguei ideias dos trabalhos de vocês, tá? Eu vou fazer uma outra forma. Fiz um quadradinho, Ctrl D, um quadradinho, um retângulo, fiz outro. E eu vou colocar ele de uma cor diferente, ó. Então, fiz dois e ele vai cortar esse objeto ali. Só que para ele cortar, ele aqui no Inkscape a gente não consegue fazer intersecção de grupos. Então, esses dois objetos, ele tem que ser um só. Então, eu vou fazer de novo ali, ó. Caminho, união. Ele virou um único objeto, não agrupado, mas um único objeto. Ó, vou botar ele sobre aquela forma ali, isso vocês podem fazer qualquer coisa, ó, botei ela. Então, selecionei esse aqui que é uma única forma, selecionei aquele ali, e daí vou lá, caminho, diferença. Ó, o que aconteceu? Aqueles dois objetos que eram um só, cortaram aquilo ali, ó. E aí eu vi que foi feito ali em cima de um texto esse corte. Ó, podem ver que é caminho mesmo, ó. Viu? Cada partezinha é um vetor. Posso fazer isso num texto? Pode. Vamos lá, vou pegar um texto, botar meu nome. Só que aqui eu vou ter que aumentar bastante o tamanho do texto. Vamos ter que botar uma outra fonte mais redondinha. Vamos ver se essa aqui, essa é Bold. Ficou uma fonte mais redonda. Deixa eu dar um mais ali. Ó, então, tá ali o meu texto. Aí, vou fazer aquele corte ali. O que é aquele corte? Isso vai depender muito de como vocês vão estar usando, mas eu posso o quê, ó? Converter o texto, ó, converter em caminho. Na verdade, tá selecionando, ia lá em texto, converter em caminho, mas não. Ó, então, eu posso converter em caminho. Convertendo em caminho, ele já vira um único objeto. E ele tá agrupado. Então, também posso ir lá, caminho, e unir, tá? Aí, vou fazer as mesmas barras que eu fiz ali em cima, ó. Gente, o que eu fiz aqui, ó? Vou mostrar pra vocês. Tem que ser cada software com sua peculiaridade, né? Na realidade, esse corte, eu queria que ele fosse assim, ó. Ou seja, que ele fosse um vetor e realmente tivesse cortado ali, certo? Para fazer isso, a gente tem que fazer um por vez. Deixa eu fazer o mesmo texto ali, ó. Eu vou deletar esse aqui. Vou fazer de novo o texto. Então, vou fazer ali Ana. Vou deixar bem grande. Opa, vamos ali um pouco mais. Vamos botar ali 120 mais ainda. Botar uns 200. Vou selecionar esse. Botar esse. Bom, ok, vamos deixar assim, tá?
Então, deixa eu dar um zoom ali para vocês. Ele não aceita fazer todos de uma vez só, a gente tem que fazer individual. Então, eu vou pegar um retângulo, vou pegar até um retângulo fino, esse aqui, ó, vou deixar ele amarelo ali. Então, o retângulo, ele é caminho. O texto ainda não é caminho, então eu vou lá, ó, caminho, converter o texto em caminho. Quando eu faço isso, de novo, ó, cada fonte é um caminho. Como é que ele vai aceitar? Ele vai aceitar que eu faça um por vez, e não os três juntos. Então, o que eu vou fazer antes aqui para esse retângulo? Ctrl D, Ctrl D. Então, existe 3 retângulos ali. Ó, vou selecionar essa primeira letra e um retângulo. Caminho, diferença. Selecionei a segunda letra e o outro retângulo. Caminho, diferença. Selecionei esse aqui, o outro retângulo, caminho, diferença. Ó, aí ele cortou. Então, a gente tem que fazer esse processo, no caso, né? Quantas letras tiverem, 3 ou 2. Ele não aceitou transformar em grupo, não aceitou nada. Ele só aceitou o objeto individual. Até poderia também, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, nos meus Ctrl Z. Ó, eu tenho um retângulo e tenho o caminho das letras. O que eu tentei fazer antes, ó? Eu tentei selecionar as 3 letras, caminho, união. Ele é um só, ó. Então, vou aqui de novo, ó, retângulo, vem retângulo, vamos selecionar ele. Então, selecionei, caminho, diferença. Ele não aceitou, tá? Então, realmente tem que ser feito, ó, esse procedimento. Até deixa eu fazer com aquela outra seta ali, ver se ele vai aceitar. Ó, vou selecionar essa aqui dos pontos, selecionei e selecionei. Caminho, diferença. Ó, daí foi. Então, eu tenho que selecionar com aquela seta ali, ó, caminho, diferença. Daí ele cortou. Vamos pegar outro retângulo. Digamos que eu vou fazer um outro corte. Não quero fazer igual. Ó, vou deixar ali. Peguei essa seta aqui, ó, de editor de nós. Selecionei. Caminho, diferença. Aí, ele vai cortando, tá? Os 3 juntos, até acredito que ele não aceite. Vocês vão fazendo os testes de vocês, ó. O que eu queria? Eu queria justamente esse corte ali, tá? Então, pegamos esse e vamos compondo. Isso seria algumas coisas que eu vi nos logos de vocês, para vocês estarem aprimorando a partir do Inkscape.